Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa sobre literatura católica. Que a Santíssima Virgem, sob o título de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, nos acompanhe sempre. Hoje eu queria dar início a uma série de pequenos áudios sobre como se pode usar as fábulas na evangelização, seja de crianças ou não. Uma coisa que é importante para dizer desde o início é que as fábulas, ou seja, essas histórias curtas, onde os protagonistas são, na maior parte das vezes, os bichos, elas, embora devam estar presentes desde a infância, elas são algo muito maior do que uma mera historinha infantil. As fábulas, elas, na verdade, têm o poder de despertar um olhar simbólico da natureza, principalmente no caso dos bichos. E isso tem a ver com a ideia de enxergar um senso de humor divino na criação. Essa expressão, senso de humor divino, é de uma das pregações do Venerável Fulton Sheen. Então, por exemplo, quando Cristo chama Herodes de raposa, dizem para ele que Herodes planeja matá-lo, e a resposta dele é: ide dizer a essa raposa que eu devo prosseguir o meu caminho. Bom, quando Jesus diz isso, a gente tem que lembrar que foi ele que criou Herodes e foi ele que criou a raposa. Então a associação que ele faz entre uma coisa e outra não é uma associação arbitrária. O São Beda, o Venerável, quando ele comenta esse trecho, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Por causa dos enganos e espreitas, chama Herodes de raposa, a qual é um animal astuto que se esconde nas covas para espreitar, que exala um odor fétido e que nunca segue caminhos retos. Tudo isso convinha aos hereges, cujo tipo é Herodes, que se esforçam em extinguir nos fiéis a humildade da fé cristã, ou seja, Cristo. Então, vejam o que é a visão de um medieval nessa questão de encarar os bichos como um modo de expressão divina. E a perda disso, ou seja, a perda de enxergar na criação, no caso, nos bichos, um modo da pedagogia divina, isso é a morte da vida do espírito, porque toda a vida interior começa com a capacidade de ouvir o que Deus diz. E Deus fala através de tudo, inclusive de uma raposa. As fábulas preparam a criança para essa visão, mas isso não quer dizer que deva ficar só na infância, que deva ser uma coisa apenas da infância. O próprio La Fontaine dizia no prefácio que ele fez a primeira edição das fábulas em versos, que as fábulas preparam a criança para o mundo, de um lado, e de outro confirmam e cristalizam a experiência do homem adulto. Muito bem, eu estou aqui resumindo muita coisa, e eu ainda quero fazer, mais hora, menos hora, um áudio só sobre a natureza das fábulas. Mas vamos adiante. A primeira fábula que eu quero trazer, então, é uma fábula que se chama O Leão Apaixonado. Eu vou ler a fábula, ela é bastante curta, eu vou ler na tradução do Milton e Eugênio Amado, esse pai e filho que traduziram as fábulas completas do La Fontaine em verso para a língua portuguesa. Isso foi lá pelo final da década de 80. Eu vou ler então e a gente faz alguns comentários. No tempo em que os bichos falavam, quase todos ambicionavam entrar para o convívio humano. Não há por que julgar insano tal anseio, pois cada qual acalentava esse seu plano com base em mérito real, que o tornaria quase igual a nós. Força, astúcia, decência e outros predicados que tais. Mas vamos à história, sem mais. Um leão de nobre ascendência, num prado viu entre os agais uma pastora e apaixonou-se. Não esperou nenhum momento, pediu em casamento. O pai da jovem assustou-se, mas como negar tal pedido? Ademais, o fruto proibido sabe melhor ao paladar. Recusando um tal pretendente, cabeludo, airoso e valente, podia o pai precipitar um casamento clandestino. Assim pensando, o pai ladino lhe respondeu: ter-te por genro me agrada, mas como evitar que tu abraces, sem machucar, aquele corpinho tão tenro? Corta as garras e as mantém rentes as patas e lima teus dentes, de modo que teus beijos sejam mais delicados e os abraços não causem dores ou inchaços. Isso é o que as donzelas desejam. O leão tudo consentiu, tão cego deixara a paixão. Sem garras ou dentes, se viu como um desarmado bastião. Um bando de cães cai-lhe em cima, sem que lhe oponha resistência. Ah, o amor!
quando se aproxima a sua vez, adeus prudência. Muito bem, eu acho que essa fábula é uma maneira excelente de apresentar um dos 7 pecados capitais, que é a luxúria, principalmente para quem trabalha com criança ou adolescente, sabe que esse tema é delicado. Aqui está uma maneira muito tranquila de fazer isso. A luxúria, os medievais definiam como um apetite desordenado pelos prazeres sexuais. E, muito bem, um dos efeitos mais evidentes da luxúria, o que os medievais chamavam de filhas dos pecados, no caso da luxúria, é a precipitação e a inconsequência, ou seja, uma urgência na ação, na pretensão de um resultado, que desconsidera os meios próprios e as consequências evidentes daquele ato. E, mais do que isso, reparem, eles cortam as unhas do leão e limam os dentes. Ou seja, o leão deixa de ser leão. Ele abdica daquilo que, entre outras coisas, faz dele um leão, que são as garras e os dentes. E o que acontece com alguém que é dominado pela luxúria? A pessoa perde a própria identidade, ela se torna incapaz de pensar sobre aquilo que a torna humana, que são justamente os bens do espírito. Vejam que são histórias como essa, que, se ouvidas desde a infância, mais tarde servem de molde para a compreensão de casos mais elaborados. Por exemplo, o caso dos anciãos e da Susana, no livro de Daniel, tem nessa história tem a seguinte passagem, falando sobre o que acontece com os 2 velhos. Eles se escondem para ver a Susana, e a passagem diz assim: perverteram assim a sua mente e desviaram seus próprios olhos, de modo a não olharem para o céu e não se lembrarem dos seus justos julgamentos. E essa cegueira está presente no leão da história. Ele fica absolutamente cego para qualquer coisa, para qualquer consequência, que não seja aquele amor de momento. Ou também, para pegar um exemplo da poesia mais sofisticada, que aparece no final do canto 3 dos Lusíadas, do Camões, o caso entre o príncipe Dom Pedro e a dona Inês de Castro, de Castela, que é um caso que termina numa tragédia, e depois inclusive com um toque macabro, também por causa de uma paixão. Ou ainda a tragédia de Fedra, que se apaixona pelo próprio enteado, Hipólito, enfim, quantas outras. E essa pequena fábula, aparentemente tão simples, já serve de prefiguração para todas essas histórias. E é óbvio, para a própria vida. Bom, a semana passada a gente tinha falado sobre aquelas paixões doentias dos personagens do Nelson Rodrigues. Então eu achei bom começar esse pequeno conjunto de áudios com uma fábula sobre a luxúria. A ideia não é parar com as conversas sobre literatura católica, mas é, de vez em quando, dedicar algum áudio para as fábulas. E aí, aos poucos, vamos formando um conjunto sobre o catolicismo e as fábulas. E por hoje é isso. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, com mais uma conversa sobre literatura católica. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós.